Hoje eu quero falar do Carlos Vinícius, ou Vinícius da Pose, isso mesmo. Ele que começou sua carreira aí, por incrível que pareça, lá no Santos. Começou lá no Santos. Foi vendido por um valor não estipulado aí ao Palmeiras. Ele que começou no Santos como zagueiro, hein, galera? Virou lateral esquerdo e por último, hoje ele é atacante. Exatamente, atacante. Olha, e parece ser um bom atacante aí. Passou pelo Deportivo Brasil e depois foi para o Palmeiras, antes de fazer aí sua estreia profissional, onde ele jogou, primeira vez como profissional, ele jogou aí com a camisa da Caldense, exatamente, Caldense lá de Minas Gerais, de Poços de Caldas. Isso foi em 2017. Não teve muitas chances lá na Caldense, foi para Goiás, foi jogar lá no Grêmio Anápolis. Lá no Grêmio Anápolis não teve muitas oportunidades, estava perto de desistir do futebol, mudar completamente a vida, arrumar aquele emprego como todo mundo faz. E aí o que aconteceu? Apareceu na vida desse cara o Luiz Neves. Quem é Luiz Neves, galera? Luiz Neves é um dirigente do Real de Massamá. Real de Massamá de Portugal, exatamente. Estava no Brasil para observar um outro jogador, mas o pouco que viu do atacante aí foi o suficiente para conversar, chamar o garoto, conversar com o garoto e levá-lo lá para Portugal, exatamente. Luiz Neves é o grande responsável por esse jogador, né? O Vini da Pose, ele continuar jogando futebol até hoje. Foi o grande responsável aí. O Carlos Vinícius foi a Portugal, né? Ou Vinícius da Pose, já quando estava lá, revelou que havia preparado aí tudo ele conversou, preparou tudo com a esposa, com a família. E estava decidido aí, decididíssimo a desistir do futebol após aquele campeonato que terminaria. Já estava tudo certo. Quem contou essa história aí foi, não sei se vocês lembram, do Bruno Carvalho. Jogou na seleção portuguesa, aliás, né? Chegou a jogar na seleção portuguesa. Ele contou que ele era o auxiliar da equipe portuguesa lá do Real Massamá, lá de Portugal, e ele que era responsável. Chegou a ficar responsável aí pelos treinos do atacante nesse período, né? Na época o Vini chegou ao clube lá e teve até uma entrevista que ele deu ao Mais Futebol de Portugal. Na época ele estava com 22 anos de idade e ele falou que buscava a sua última cartada, era a sua última chance no futebol e ia tentar tudo naquele campeonato. O Real Massamá naquela época, para quem não recorda, ou para quem não sabe, ou para quem não viu, disputava a segunda divisão do campeonato português. Um time desconhecido, né? Logo na sua estreia, jogou contra o Leixões, né? Que já foi protagonista na série A, já esteve na primeira divisão do campeonato português, né? Em alguns anos, né? Ele chegou, estreou contra o Leixões e fez um hat-trick logo na sua estreia. Já ganhou a torcida, ganhou diretoria, ganhou o Bruno Carvalho, ganhou todo mundo. Fez 37 jogos lá com a camisa do Massama, né, do Real Massama, e marcou 19 gols. Exatamente. Foi o suficiente aí para que o Napoli, isso mesmo, o Napoli da Itália, tivesse interesse em contratação do jogador. E o que aconteceu? O Napoli chegou lá e ofereceu, pago 4 milhões de euros pela sua contratação. Na época aí, esse valor avaliado aí na época de 26 milhões e alguma coisa, na cotação atual, na verdade, né? E aí, como de costume, foi logo emprestado, né? Então comprou, o time do Napoli comprou ele, né? E ele voltou para Portugal, né? Não quis aproveitar. Aí ele foi para o Rio Ave. Chegou no Rio Ave de Portugal por uma temporada apenas. Marcou 14 gols em 20 partidas. Uma boa média, né? 20 jogos, 14 gols. O retorno dele ao Napoli, mais uma vez, mais um empréstimo. Dessa vez o destino dele foi a França, aonde ele foi vestir a camisa lá, branca e vermelha, do Monaco. Conhecidíssimo time do Monaco. Chegou lá no Monaco da França, ficou apenas 6 meses e aí houve o nascimento do Vini da Pose.
aí que nasceu o nome Vini da Pose. Como assim? Tudo começou no YouTube. Por incrível que pareça, galera, tudo começou no YouTube, lá no canal Beachfoot. O comandante ali, que ele era comandado ali na época pelo Pedro Silveira, decidiu fazer um modo carreira para ele no FIFA 19. Olha só que história engraçada, hein, galera? No FIFA 19 ele fez uma história carreira lá com o Napoli e acabou descobrindo o Vinícius, né? Então, com uma nota geral de apenas 67, que era a marca na época do Carlos Vinícius como jogador lá no FIFA, o jogador se destacou por uma foto muito estranha que tinha no seu avatar, por conta da pose do jogador na foto e o overall baixo, né? O overall baixo. Os mais de 500 mil seguidores do canal começaram a fazer campanha pela entrada do jogador e por uma comemoração com a pose de Kylian Mbappé, astro na época do PSG, em caso de gol no futebol virtual. Bom, como Carlos Vinícius não era conhecido, demorou muito para que as pessoas percebessem aí depois que a foto sequer era dele, nem dele era a foto no jogo, mas sim de Vinícius Freitas, exatamente. Então o jogador na época era da Chapecoense, galera, exatamente. A história virou meio que uma pequena lenda no canal e finalmente o primeiro gol e a comemoração aconteceu, galera. Depois do feito, os seguidores do Beachfoot começaram a fazer campanha no Instagram, exatamente, o correto para que ele comemorasse com a pose. A primeira comemoração, a campanha, né, que ganhou a proporções aí, ainda maiores, quando o perfil oficial do Monaco no Brasil anunciou a contratação de Carlos Vinícius, como tem que fazer aí a pose do Vinícius. O Vinícius fez a famosa pose, né? Ele acabou fazendo aquela pose do Mbappé. Bom, após balançar as redes na sua primeira vez com a camisa do Monaco, o Vinícius viu o seu gol ser anulado. Exatamente, fez o gol não valeu, mas antes de fazer a pose como uma forma de homenagear o Kylian Mbappé, ele que foi revelado aí pela equipe, né, do Monaco na época, né, o Mbappé, né. Então foi suficiente, porém, para a imagem, né, dele se espalhar aí entre os seguidores do canal do Vinícius e adotar não só a comemoração, como também o apelido do Vini da Pose, né. Ele que chegou, né, ao custo zero lá no Massamá, lá de Portugal, foi comprado pelo Napoli a 4 milhões de euros na época, aí 26 milhões e pouco, e de lá ele foi para o Benfica, tradicionalíssimo time de Portugal. O Napoli, que comprou por 4 milhões de euros, conseguiu vendê-lo por 17 milhões de euros. Exatamente, a consagração foi no Benfica. Depois de uma boa passagem pelo Monaco, o Benfica decidiu pagar esses 17 milhões de euros pelo jogador e apostar aí no brasileiro. E a aposta, acreditem, não decepcionou a aposta. Exatamente. Logo na sua estreia no time do Benfica contra o Passos Ferreiras, o Vini balançou a rede logo no primeiro jogo. Ao final da temporada ele encerrou com ótimos números aí. Foram 47 partidas e foram 24 gols marcados pelos famosos Benficas, né, os encarnados, como eles costumam dizer, né. Bom, no final das contas, o brasileiro terminou o Campeonato Português artilheiro, acredite, foi o artilheiro do Campeonato Português com 18 gols, ao lado do Taremi lá do Rio Ave, e também do Pizzi, o seu colega no próprio Benfica. A equipe da Luz, porém, bobeou na reta final e viu-se sendo ultrapassado pelo arquirrival Porto, que foi naquela época o grande campeão português. Para a galera que não sabe, o Vini aí teve passagem do Tottenham, ele foi para o PSV Eindhoven, ele está lá ainda no PSV Eindhoven da Holanda, né? E tem um empréstimo até
meio do ano que vem, né? Até junho, julho do ano que vem. Ele tem contrato até 2025 aí, também em julho. Julho de 2025 termina o contrato dele com o Benfica. Muita dificuldade, eu acredito eu, dele vir para o Corinthians, né? Por qual razão? O Grêmio já tentou a contratação do jogador. Chegaram a discutir valores, inclusive, e na época o Grêmio se espantou, se assustou com o valor aí e acabou não dando certo aí entre Grêmio e o jogador. Mas como é que foi esse caso lá? Né? Como é que foi o caso do Grêmio com o Benfica? O Grêmio formalizou na época a contratação do atacante, né? do Vini da Pose, ou Carlos Vinícius, fez uma oferta oficial aí ao time que na época tinha, ainda né, o Rui Costa, um grande jogador, baita de um jogador, o Rui Costa lá de Portugal. Ele se juntou aí a mais 3 propostas na época para analisar para onde ele ia. Nessa época, se eu não me engano, o Eintracht Frankfurt da Alemanha, o Nice da França e o Grêmio, que fizeram propostas aí para o jogador. Bom, segundo a diretoria do Grêmio falou, o Grêmio desejava o jogador por empréstimo, era um empréstimo aí que viria vencer em julho de 2022, né? Julho agora do ano que vem que iria entrar. E além disso, o clube gaúcho teria que pagar o seu salário integral nesse período. Até aí tudo bem, o atacante hoje ganha lá cerca de 138 mil euros, né? Hoje na casa dos 850 mil reais, né? 138 mil euros. E o Grêmio achou que estava tudo certo, o salário estava legal, dava para fazer, tinha aí um Diego Souza que não estava muito bem das pernas e etc. Avançaram aí com as negociações, estava tudo certo para fechar. E aí o Carlos Vinícius tinha outra proposta também, né, para simplificar aí. Ele tinha uma proposta também do Al Hilal, lá da Arábia Saudita. Exatamente, o Al Hilal tinha uma proposta lá do Al Hilal. E o jogador não quis ir lá para a Arábia Saudita, recusou a proposta do Al Hilal e aí não foi lá para o Al Hilal. Então o Grêmio teria que pagar 50%, né, pagar os 3 milhões de empréstimo, e se quisesse ficar com o jogador era 50% do valor, teria que ficar com 50% do centroavante, avaliado em 10 milhões de euros. Exatamente. 10 milhões de euros por 50% do jogador. O Benfica que pagou 17 na época, né? O Benfica pagou 17 na época e ofereceu aí essa proposta, hoje na casa dos 61 milhões e 400 mais ou menos. E claro, a situação financeira do Grêmio na época já não era boa, é evidente que eles recusaram, né? Então, em caso da proposta da Europa e da Ásia, o Grêmio aí se viu obrigado aí a esperar decidir se tinha todos os espaços na Europa para ele jogar o Vini. E aí acabou que, se houvesse a venda, a diretoria do Grêmio teria direito a 10% do próximo da taxa da vitrine, né, no caso, né, caso tivesse. Então, essa é mais ou menos a história do Vini, o jogador que hoje o Corinthians, colocam ele no Corinthians para ter aí para o ano que vem. Dizem até que pode ocorrer aí uma troca com o Benfica teria oferecido esse jogador aí para o Corinthians em troca de partes do valor com o João Victor, né? Não sei ainda se existe essa possibilidade, estou checando aí algumas informações. É um jogador que entra no radar do Corinthians para o ano que vem e é muito provável aí que haja mais especulações referente ao jogador. Agora, 3 ou 2 semanas atrás, o empresário do jogador, do João Victor, falou que muito provavelmente a intenção do jogador era sair no meio do ano que vem. Mas se aparecesse uma excelente proposta agora no final do ano, ele apontaria e poderia ir sim ainda no final, não está nada descartado não. E aí apareceu aí esse garoto aí, garoto não, né? 26, vai fazer 27 anos agora em março, o Vini da Pose. E me parece um bom jogador, né? Agora está emprestado até o ano que vem para o PSV Eindhoven, lá da Holanda. No momento ele fez aí 12 jogos e 4 gols com 4 assistências. Esse ano não está muito bom os números dele, não.
do jogador, o Vini da Pose. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar aí a entrada do ano, esse nome que foi cogitado. Vamos saber aí mais novidades, mais alguma coisa para vocês. Então é isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí, valeu, um abraço para todo mundo aí. Obrigado mais uma vez aí. Tamo junto. Vai, Corinthians!